retirada do livro da sabedoria. O Senhor me possuiu no início de seus caminhos, desde o começo, antes que criasse alguma coisa. Desde a eternidade fui constituída, e desde o princípio, antes que a terra fosse criada. Ainda não havia os abismos, e eu já estava concebida. E agora, filhos meus, escutai-me. Bem-aventurados os que guardam os meus caminhos. Atendei às minhas instruções e sede sábios. Não as rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me ouve, que vigia todos os dias a entrada da minha casa e se conserva em meu pórtico. Aquele que me achar terá achado a vida e alcançará do Senhor a salvação. Seguido do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Ouvindo isto, ela se assustou e pensava no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás em teu seio e darás à luz um filho, e por-lhe-á o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado o Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Perguntou então Maria ao anjo: Como se fará isso, se não conheço o varão? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. E eis que Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice, e este é o 6º mês daquela que é chamada estéril, porque a Deus nada é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podem sentar. Então hoje, dia 7 de outubro, nós celebramos a festa do Santíssimo Rosário de Nossa Senhora, ou Nossa Senhora do Santíssimo Rosário. São Pio V, essa missa que nós rezamos é a missa que ele instituiu, organizou. Então, São Pio V, em agradecimento pela vitória contra os turcos, no ano de 1571, instituiu a festa de hoje. Mais belas e mais numerosas vitórias ainda foram alcançadas pela recitação do Rosário nos combates contra os inimigos espirituais. Então, para nós católicos que temos esta valiosíssima devoção da oração, da recitação do Santíssimo Rosário, nós
somos provas vivas, né, de quantos combates nós vencemos através desta oração. E são prova disso, né, desta oração do Santíssimo Rosário. Santo Afonso Maria de Ligório, ele já dizia que quem reza se salva. Se referindo ao rosário, obviamente, né? Quem reza se salva. Quem não reza se condena. Quem reza se salva. Quem reza vence as batalhas. De modo especial, hoje em dia, as batalhas espirituais, que são tantas. E quem não reza sucumbe, ele perde a batalha, perde para o inimigo. E o que nós vemos hoje em dia nada mais é do que a derrota espiritual da maioria das pessoas. Derrota espiritual, derrota material, enfim, sua própria condenação. Por quê? Porque as pessoas praticamente hoje não rezam. Não rezam. E o pior ainda, aqueles que se dizem católicos, muitas vezes têm até vergonha de dizer que veneram, que amam, que prestam culto à Nossa Senhora. Fecha as portas quando passa, né? Tem vergonha de demonstrar a sua fé, a sua devoção à Santíssima Mãe de Deus. Isso já é uma derrota para eles, né? Como dizia São João Bosco, quem não tem a Deus, quem não tem a Nossa Senhora por mãe, tem o diabo por pai. Quem não tem Nossa Senhora por mãe, tem o diabo por pai. Então, como já falava, né, essa derrocada, essa derrota espiritual das pessoas hoje em dia no mundo, é justamente por causa dessa sua falta de devoção, falta de oração na sua vida. Nós vemos isso claramente manifestado, essa falta de devoção sincera, de amor, de respeito por Nossa Senhora, nessas procissões. Aqui no Pará, por exemplo, essa famosíssima procissão, que por sinal é bem antiga, né, de Nossa Senhora de Nazaré, se tornou uma festa profana, uma festa de briga, de confusão. Hoje eu estava vendo uns vídeos lá, um quebra-pau no meio da procissão, aqueles motoqueiros malucos, que nem católicos, nem sei o que é que eles são, nem eles sabem o que são. Maior bagunça, briga mesmo, generalizada. Será que esse povo reza? Com certeza que não reza. São pessoas que não tem Nossa Senhora por mãe, mas tem a Deus, tem o diabo, aliás, por pai. Porque quem faz essas coisas não é de Deus, mas assim do diabo, do demônio. Então hoje, nesta festa de Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, que nós possamos nos voltar para ela, se quisermos vencer todas as batalhas, tanto espirituais quanto físicas também, como hoje. Essa festa foi instituída por causa de uma vitória contra os turcos, uma vitória mesmo, uma guerra, uma briga, uma guerra entre os cristãos e os turcos, os muçulmanos, hoje, né? Então, houve a vitória por intercessão de Nossa Senhora. Por intercessão de Nossa Senhora. Ela interveio ali naquele momento e os cristãos venceram os hereges inimigos da igreja, inimigos da fé. Quais são os nossos inimigos espirituais hoje? Até mesmo inimigos materiais, podemos dizer assim, hoje. Que precisamos vencer, mas só venceremos através da oração do Santíssimo Rosário. Quais são os nossos inimigos? No Evangelho, nós ouvimos ali a recitação da Ave Maria pela boca de um anjo.
para nós, católicos, o que nós falamos na Ave Maria, é aquilo que o anjo falou, Ave, cheia de graça. É uma saudação, Ave, gracia plena, em latim fica até mais belo, né? Gracia plena, graça, plena de graça, repleta, mais do que cheia, né? Plena, está plena de graça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Então, essa é a oração que nós rezamos quando rezamos o nosso rosário, estamos rezando, falando aquilo que o anjo falou. O anjo é o mensageiro de Deus. Qual foi esse anjo? São Gabriel, o mensageiro de Deus, que veio trazer essa mensagem a Maria Santíssima. Então, quando o anjo apareceu a Nossa Senhora, ele saudou-a com essa belíssima oração, e nós também, como filhos que somos de Maria Santíssima, também nós a saudamos com aquelas palavras que o anjo saudou. E ainda acrescentamos a segunda parte, né, que é uma oração nossa né, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, né, sobretudo, digamos, os modernistas, né, nos acusam de que nós não somos de outra igreja. E se formos olhar, de fato, a gente não é essa igreja deles mais não. Nós somos realmente outra igreja, a Igreja Católica. Porque eles não têm mais nada de católico. Poucas coisas de católico. Não é verdade? Poucas coisas. Pouquíssimas coisas de católico. Vejamos aí o Círio de Nazaré. O que de católico tem naquilo mais? Estava vendo, falando daquela confusão, da briga que teve lá, hoje mesmo, dia da padroeira, uma briga mesmo, de um capacete voava para lá de moto. Uma coisa que acho que nem nos presídios acontece aquilo. E se dizem católicos? Isso é ser católico? Então nós realmente não somos dessa igreja. Tem anteontem, né, o Francisco, que deveria ser o Papa, né, deveria ser aquele que conduz a igreja, o vigário de Cristo aqui na terra, mas ele não é, ele não representa. Ele mesmo se diz que não é vigário de Cristo, ele mesmo sabe que não é. Então o que ele estava falando anteontem, esses 2 dias aí, a igreja tem que abençoar, né, abençoar os homossexuais, as lésbicas, né, homossexuais, gays, tem que abençoar. Ele falou, não é um casamento, não, mas é uma bênção. Começa assim, né? Vai abençoar um pecado? Não tem como, você tem que amaldiçoar, não um pecador, mas um pecado. Se você está vivendo em pecado, não vai dizer, você vai te abençoar agora para você ficar em paz com o seu pecado. Você vai para o inferno abençoado. Mais ou menos isso, né? Então isso, quem se presta a um papel desse, não está servindo a Deus, não está servindo a igreja. Está servindo a quem? Servindo ao demônio. Porque está condenando as pessoas, ou está empurrando as pessoas no pecado para o abismo, para o inferno. A gente não vai condenar ninguém por ser isso ou aquilo, por ter uma opção. Enfim, não vai condenar a pessoa por isso, mas não vai aceitar, não vai apoiar, não vai abençoar aquilo que ela faz de errado, né? A pessoa tem que viver o seu celibato. Se ela não dá para casar com a mulher, ou a mulher com o homem, pois vai viver só. Não vou abençoar, vamos abençoar agora. Então essa é a igreja que esse povo, muitas vezes, por aí fica falando da gente. Essa é a igreja que eles seguem e está apoiando esse tipo de coisa. Portanto, nós não somos realmente dessa igreja. Porque essa não é a igreja católica, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa não é a igreja católica que reza hoje a festa de Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, instituída pelo Papa Pio V, né, que instituiu, como falei, a missa que nós rezamos, é a missa de São Pio V. Então, essa igreja que está aí, de fato, não é a igreja católica.
Se a nossa bisavó, né, a minha bisavó, a bisavó de vocês, as pessoas mais velhas aí, que morreram aí antes da década de 70, né, que conheceram somente a missa, a missa tradicional, a missa católica, se elas viessem hoje e entrassem numa igreja qualquer dessas aí, das paróquias aqui, se elas entrassem lá e vissem aquela confusão, elas, não, aqui não é igreja católica, não. Não, isso aqui todo lugar é errado. Com certeza elas perceberiam que estava no lugar errado, a missa errada, com coisa tudo errada. É só vocês compararem a missa lá, né, que todos viemos de lá praticamente, com a missa católica. Não tem nada a ver. É completamente estranha a religião católica, esse tipo de celebração, esse tipo de missa. Portanto, eles não são, né, nós não somos dessa igreja mesmo, não. Nós somos da Igreja Católica Apostólica Romana, que sempre existiu, desde a sua fundação lá com nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que fundou a igreja, deixou para os apóstolos darem continuidade. Então, se alguém vier de querer nos acusar, nos atacar, vocês são de outra igreja. Sim, de fato, nós somos de outra igreja. Aqui tem um tal de Dom Orlando Brandes, né, que é um bispo lá de Aparecida, que ele dizia: nós somos a igreja do Concílio Vaticano II. Essa é a igreja que eles são, do Concílio Vaticano II, de lá para cá, de 62 para cá. E nós somos a outra igreja, a igreja de 2000 anos, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Não fundada no Concílio Vaticano II, que veio destruir, de fato, tentar destruir a fé católica verdadeira, inserindo coisas estranhas que não são católicas. Por exemplo, essa missa é uma missa protestante, e mal feita, de mau gosto. Se olharmos uma missa protestante, desses protestantes aí mais intelectuais, mais antigos, né, luteranos, anglicanos, é a missa até mais piedosa, a falsa missa deles, do que essa falsa missa do Concílio Vaticano II. A missa do Concílio Vaticano II é uma tragédia. Não converte ninguém. Não rende o culto agradável a Deus, como a missa deve ser. A missa deve ser um sacrifício, né? É um sacrifício, a missa é um sacrifício em que nós rendemos o culto a Deus, não aos homens. Por isso que nós nos voltamos para Deus, para o altar, não para as pessoas. Nós não somos importantes, nós somos apenas, estamos fazendo a nossa parte, e ainda mal, né? Então o importante é Deus, o importante é o altar. Quando você se vira para o povo, dá a entender, mesmo que você não fale, mas dá a entender que o importante é o povo. Não é isso? Ninguém é besta para dizer que não. Dá para entender que o importante é o povo e você está de costas para o altar, de costas para Deus. Sem contar que ele destrói tudo, né? Todas as igrejas antigas, a gente olhar em comparação com esses galpões aí modernos. A gente não sabe se é igreja, se é um galpão, se é um shopping, se é um posto de gasolina. E assim também as celebrações, não sabe se é uma missa, se é um culto, se é uma festa de pagode, se é né? Você sabe, esses festejos aí é mais profano do que as próprias festas dos pancadões aí das esquinas, né? Que coisa é mais feio, mais profano até do que isso. É porque eles trazem também, né? Pancadão, paróquia, festejo com pancadão da Viviane Batidão, né? Ainda tem por aqui? Então, isso é a Igreja Católica? Definitivamente não é a Igreja Católica que nós procuramos viver. A nossa fé católica de sempre. Não inventa nada. A gente não inventa nada. Você diz, vocês são de outra igreja. Não, a gente não inventa nada. A nossa liturgia é a mesma. Até os livros litúrgicos que a gente usa são livros antigos que a igreja usava, né? A gente vai lá nos sebos, né? Compra lá e um pouco mais caro, mas para preservar, para tentar resgatar aquilo que os modernistas jogaram fora, os cânticos, né? Os cânticos que a gente canta, cantos piedosos, né? Você vai ouvir um cântico piedoso desse na procissão, ele não se escuta, não. Não tem mais. São os cânticos mais horrorosos que você possa imaginar, né? De sebes, de campanha da fraternidade, de sei de quê, né? Então a gente tenta resgatar isso, os cânticos
piedosos, que nos levam a refletir, que nos levam a pensar em Deus, a elevar o nosso coração a Deus, a Nossa Senhora, aos santos. Para concluir, né, como dizia Dom Dola que morreu ano passado, né, que sagrou o bispo Dom Rodrigo, né? Então Dom Dola dizia: nós não saímos da igreja, nós somos aqueles que sobraram. A gente sobrou, a gente é aquele que sobrou. Não saiu, a gente sobrou. Nós somos os que restaram, né? Os poucos que restaram. E vamos receber pedradas. Isso é bom, é um bom sinal. É um bom sinal. O diabo ele ataca. Quando ele vê que ele está perdendo, ele vai para cima. E a primeira coisa que ele procura primeiramente é atingir a sua reputação. Isso é coisa de gente baixa, né? Coisa que é pessoa usada pelo demônio. Atingir a sua reputação, moral, sobretudo, né? Sobretudo moral. Se você cometeu uma coisa escandalosa no passado, ele vai buscar aquilo lá. Você pode ter se convertido, já está com 50 anos, mas vai buscar aquilo lá. Você era isso, era aquilo. Você agora quer ser santo, né? Então vai atingir a sua reputação. Isso é coisa do demônio. Coisa do o demônio é aquele que nos acusa, né? Perante Deus. Então isso é coisa do demônio. Então não fiquemos desesperados ou com medo. Muita gente até desiste. Não aguento não, vou voltar para lá porque pelo menos lá eu estou quietinho, ninguém mexe comigo. Se eu sair de lá do modernismo e vier para cá, eu vou ser atacado. Então eu prefiro ficar lá para ninguém me mexer. Então aquele que tentar preservar a sua vida, diz Nosso Senhor, vai o quê? Vai perdê-la. E aquele que perder a sua vida, a sua reputação, inclusive, por causa de mim, vai ganhá-la. E a vida é eterna, né? Então rezemos. A Nossa Senhora do Rosário, né? A Nossa Senhora do Santíssimo Rosário está conosco, intercedendo por nós, para que a gente possa vencer todas essas batalhas. E por fim, como diz ela, o meu imaculado coração triunfará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.